A gente vai ter que ficar mais proximinho um pouquinho, né? Sem problema. Boa tarde, Boa eu já tarde. vou. Olha que André, eu já vou começando, porque mesmo não tendo visualizações, vocês já sabem o meu sistema. Tem gente que assiste depois e não fica aquele negócio esperando, né? Já vai começando. Então a gente já tá começando. Pensando em quem vai assistir ao vivo e quem vai assistir depois. Sim. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Emília Oliveira. E aqui é o nosso Café com Princesas, onde eu entrevisto mulheres de Deus, jovens, que têm alguma coisa para compartilhar, um testemunho. Eu acho muito importante o testemunho, porque às vezes tem pessoas passando por um processo e elas não veem, né? Às vezes não tem expectativa, não tem esperança. E o testemunho de alguém que está passando por aquilo reacende aquela esperança, dá a fé. Motiva. Então o testemunho ele é muito importante. Gente, a gente tem um hábito de pedir as coisas para Deus, de clamar, fazer campanha. Aí as coisas acontecem e a gente não compartilha, tem que compartilhar. O mundo precisa saber que nós temos um Deus que responde orações, que responde clamores. E, já temos uma aqui, eu não consigo, cegueta, eu não estou conseguindo enxergar quem é, mas seja bem-vinda, não apareceu o seu nome, mas seja bem-vinda. Se eu não me engano é a Sidneia, mais ou menos. E chegou mais alguém, seja bem-vinda, é o Ricardo, seja bem-vinda, é a Sidneia. Bem-vinda, princesa, em nome de Jesus, acenando para você. Hoje o celular tá perto, vai dar para eu acenar para vocês. Então, essa aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Labrachu, ela já chega no manto, é isso aí, glória a Deus, lindona. Aí eu tô aqui com a Andréa Narese, nós participamos um tempo no mesmo ministério, e eu conheço um pouquinho de parte do testemunho que ela vai dar, eu conheço um pouquinho. Mas aí a gente já combinou, ela falou que quer já conversar as coisas do começo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Andréia, e eu sei que vai ser uma história que vai abençoar a vida de muitos que assistirão, muitos de vocês que assistirão e assistem, estão assistindo a live de hoje. Amém. Né? E eu tô fazendo o que o Senhor manda, se eu alcançar uma, eu tô feliz. Gente, pensa, eu não ligo em quantidade. Não, o inferno já tentou buzinar isso no meu ouvido e o Espírito Santo já falou, não, você está alcançando uma vida, você está fazendo a obra do reino. E então é isso aí, bora falar das grandezas do nosso Pai. Amém. Na vida das princesas. Andréia, você pode se apresentar? Oi, eu sou a Andréia, casada com o Ricardo, temos 2 filhos, o Isaac e o Noah. E uma de 4 patas, a estrela. Tenho 37 anos. Uma criancinha, um bebê. E tô aí. Gente, quando a pastora Miriam me chamou pra participar... Ó, essa história. Eu falei, ai meu Deus, pastora, tem muitas outras pessoas que podem falar muito mais do que eu. Eu sou... apenas um pinguinho no meio do oceano, né? Mas ela falou... Mas faz parte do oceano, né? Mas eu queria que você fosse. Eu sou tímida, viu, gente? É vergonha. Gente, eu também sou. O povo não acredita, mas eu sou muito tímida. Só que uma vez Deus pegou no meu pé. E ele mostrou lá a passagem que ele não se agradava de timidez, de você, né, deixar a timidez te paralisar. Então, a partir daí, eu comecei a enfrentar a minha timidez. Não é fácil, não é fácil. Mas é necessário. E Cláudio Lima, bem-vindo, em nome de Jesus. E enfrentar aquele negócio. Coragem não é falta de medo. Coragem é ir mesmo com medo. Vai com medo mesmo. E a gente vai e faz. E olha, a Andréia, no final, depois eu vou ter um feedback dela, eu tenho certeza. Depois que você completa aquilo que Deus te chamou para fazer, gente, o sentimento não tem preço que pague. É verdade.
Então eu queria falar aqui nesse café, eu trouxe 2 símbolos, pastora. Você já deu até um spoiler, né? O sonho, que simboliza o sonho, né, da maternidade. Ai, gente, eu vou comer sonho. Eu também. E a tâmara, que simboliza a cura. Ai, que lindo. Então, assim, no meio da história, o pessoal tá aqui na nossa mesa, eu filmei no... Ana Paula, bem-vinda. Aí, Cláudio, Ana Paula, bem-vindos, bem-vinda. Ai, que linda. Então, aí começando do começo, né, pastora? Bora começar do começo. Eu me converti em 98. Crentossauro. É bebê. Não, é um bebê na fé, minha filha. Crentossauro sou eu. Eu me batizei com 12 anos. Nossa, e fazem 42 anos que eu fiz 12 anos. Que bênção. Eu falo que eu sou do século passado. Olha. Aí o Daniel, pra completar, ele falou assim: mãe, você não é só do século passado, você é do milênio passado. Ai, meu Deus do céu. Eu falo, fazer aniversário é uma bênção, né? Porque a gente celebra a vida, né? E a gente tem o privilégio de vivê-la. Então, eu também não tenho problema com a minha idade. Eu sou bebê ainda, mas quero chegar muito longe, se assim for o propósito de Deus, né? Então, aí em 98 eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mesma igreja que meus pais se converteram. Ai, que fofo. Pois é, ficamos 15 anos nessa Glória igreja. a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí, ó, Fui muito abençoada ali. E eu conheci ele lá, na igreja. Tava lá. Não, já conhecia ele da escola, assim, mas não de conversar, né? Tá. Mas a gente se conheceu lá. E aí, depois de um tempo, a gente foi conversando, conversa vem, conversa vai, ele me dando papo, né? Cara. E aí a gente começou a namorar. A gente namorou 6 anos, ficamos noivos. Ficamos noivos 3 anos, então no total 9 anos, porque a gente queria comprar a nossa casa para poder casar, né? E aí, assim, Deus já começa a nos abençoar daí, porque esse apartamento que a gente tem... Oi, Sônia. Oi, Sônia. Seja bem-vinda. Esse apartamento que a gente tem foi muito de Deus, porque assim, aos olhos humanos a gente não poderia ter. Como. E assim, no dia que a gente comprou, no mês que a gente comprou esse apartamento, o Ricardo foi mandado embora. E ele era 3º. Então, assim, foi mandado embora, recebeu o que trabalhou, tchau, né? E aí eu falei pra ele: ai, Ricardo, se Deus, ele permitiu a gente entrar nisso, ele vai... Ele garante. E assim foi. O Geraldo, ele falava, né? Quando a gente tava naquela conquista da coisa, ou no meio da prova, que acontecia os tropeços no caminho, ele falava: é pro testemunho ficar mais bonito. Exatamente. É pra ser... Pro testemunho ficar mais... Da pessoa tá comprando um apartamento, aí, mandaram embora. Só primeira Jesus na parcela. Causa. Ô, papai. Mas logo ele arranjou outro emprego. Glória Deus, a Deus. ele preparou Deus todas as coisas. E assim, começando desse começo, eu tinha, nessa época eu já sabia que eu tinha síndrome do ovário policístico, né? Pra quem não sabe, a síndrome do ovário policístico, a gente não menstrua, não ovula e não engravida. Mas enfim, né? Eu tinha... Guta Rosa, bem-vinda. Prado. A Prado é uma que eu convidei já para ser entrevistada, mas ele é tímido e não aceitou. Vamos lá, Prado. Sônia, isso aí. E aí, nessa época, quando o médico me falou, né, desse meu problema, eu ainda, né, nem namorava ainda, enfim. Não pôs. Mas, desde que eu me conheço por gente, eu tenho o sonho de ser mãe. Tá, o sonho. O sonho. E aí, aquilo já me deixou arrasando daquele jeito, né? São notícias que não vêm. Não. Caretinha da mesma. Cara de pau, te amo.
Vamos criar coragem. A Masterchef. Ela é minha amiga Masterchef, gente. Ela fez curso de chefe e ela mostra uns pratos e ela sempre cozinhou muito bem mesmo. Eu já comi a comida dela antes dela fazer o curso, imagina agora. Deve ser maravilhoso. Com certeza. E aí, então, foi aquela coisa, né, o diabo já começa a buzinar na nossa orelha, né? Ele não perde tempo, não vai conseguir. Nem pretendente tinha ainda. Ai, meu Deus do céu. Ele já faz a gente sofrer por antecipação. Sim. O inferno é terrível. Te amo, Neiva. O inferno é terrível. Oi, Gra! A Gra é lá de Morro Agudo. Semana que vem eu tô em Morro Agudo. Calor deve estar lá, né? Ai, delícia. Eu amo calor, gente. Eu não suporto frio. Pensa uma paulista que não gosta de frio. Sou idiota. E aí, então, né, e foi aquela coisa dentro do coração. Do coração, tal, mas nem pretendente eu tinha, então, né, eu falei, isso é um assunto pra pensar depois. Deixa pra depois. E aí, quando a gente começou a namorar, eu falei pro Ricardo, né, e eu lembro de uma coisa, nem sei se ele lembra disso, que ele falou assim, se o Senhor quiser nos dar filhos, Ele nos dará. Ai, que fofo. E... Então, a gente... É tão bom, gente. É tão bom quando você encontra um parceiro. Que entende as limitações, entende tudo. Vera Lopes, bem-vinda. Vera! Ai, saudade. Outro dia encontrei ela. Outro dia, né? Já faz uns anos. Na escola que ela trabalhava, assim, por acaso. Saudade. Ela me falou. E... né... Do que eu tava falando já bateu. Do parceiro. Parceiro. Você ter um parceiro que ele está conhecendo você e o relacionamento é envolvido vocês dois. Ele entende suas limitações, né? Isso é muito bom, gente. Isso é um presente de Deus. Lena é minha seguidora de live. Bem-vinda. Querida, irmã do coração. Deus abençoe. Eu falei, eu vou falar, porque depois ele vai falar que foi enganado. Foi enganado, né? Ó, o golpe tá aí. Não, ele não caiu, não. Ela contou. Contei. E aí foi, né? Uma jornada, a gente namorou, tudo. E quando a gente casou, a gente sabia que a gente queria ter filhos, né? E a gente... Foi procurar. Não foi procurar. A gente falou, bom, não vamos, né, nos prevenir. Vamos, se vier agora vem, se não vier também... E também nunca contamos pra ninguém, assim, né? Sobre a limitação, ou sobre, vamos tentar ou não vamos tentar. Porque, na verdade, a gente não queria criar expectativa nas pessoas e nem que essas pessoas sofressem por isso com a gente, né? Então, vamos deixar Deus trabalhar. E aí, era assim, sempre uma... Manda beijo pro Isaac. Beijo, Isaac. A irmã da minha tia. Ai, bem-vinda, Guta. Beijo, Isaac, lindo. Te amo, mamãe te ama. Beijo, Isaac. E aí, a gente falou, vamos, né, deixar acontecer. E aí, não acontecia, né, porque realmente eu tinha a limitação, o problema, a doença, né. E assim, eu lembro que toda vez que eu... Porque assim, a síndrome de ovário policístico, às vezes eu ficava 3, 4 meses sem menstruar. E aí, quando eu ficava sem menstruar, fazia um teste, nada. Né? Gente, eu deixei o Geraldo doido nessa época. Porque eu demorei pra engravidar um pouquinho, quando a gente decidiu. Eu quase deixei ele doido. Né? Que você fica até naquela... Ai, meu Deus. Hoje eu não me comportaria como eu me comportei, porque eu deixei o bichinho doido. Eu imagino. A ansiedade. A ansiedade, né? Eu não sei você, mas muito ansiosa. Muito. Querendo ver acontecer. Aquela coisa e não acontecia. E aquela frustração. Aí o Geraldo parou de festejar quando eu desconfiava. Ele parou de festejar. Não. Porque ele sabia que depois ele ia ter que me carregar no colo com o meu chororô. Exatamente. Ou quando vinha o negativo, ou menstruação, era aquela tristeza. Mas assim, Deus, ele sempre levantou uma pessoa,
ou um louvor, Aleluia. ou uma palavra, Beijo, para Lena. alimentar a minha fé. Aleluia. O cuidado de Deus, assim, Deus, ele é gigante. Ele é cuidadoso e o mais, assim, como diz o Daniel, ele dizia quando ele era pequeno, que Deus é maravilhoso, ele é maravilhoso e lindo. É, Ele se preocupa com detalhes, ele se preocupa com você, ele se preocupa com detalhes. Com Às vezes detalhes. você acha, ai, Deus me esqueceu. Não, ele não esquece, ele te ama, ele te amou de tal maneira, ele não esquece, ele se preocupa, ele cuida de detalhes. Tem situações que ele manda mesmo um louvor, uma pessoa com louvor. Um testemunho. Um testemunho. Ele sempre, ele cuida disso mesmo. E exatamente, ele fez isso por longos 3 anos e 11 meses. Meu Deus. É, Meu foi menos, eu dei trabalho. pois é. E assim, A paz, Edna, bem-vinda. Edna Paz. E assim, era assim uma tristeza muito grande. Que eu achava que eu não ia acontecer. E chegou uma época assim que eu achava que não ia acontecer, que não era pra mim. Fui procurar assim ajuda de inseminação artificial, procurar saber como funcionava. Fui aqui naquele Ideia Fértil, que era ali pela fundação, que é de graça, você só paga a dedicação, sei lá. Eu não terminei de fazer, mas não sei muito bem como funciona. Mas fui atrás, pensamos na possibilidade da adoção. Só que assim, eu sempre tive vontade de adotar. Mas eu não queria adotar pelo motivo de não poder ter ou ser algo assim, por impulso de sentimento. Porque eu acho que a adoção é muito séria. Muito séria. Tenho essa vontade ainda de adotar uma criança, mas no seu tempo. No tempo que Deus prepara todas as coisas. Eu creio. Né? E aí pensei na adoção, mas aí a gente chegou até ver também a questão de como funcionava tudo. Mas sempre, né, pedindo direção para Deus, esperando no Senhor. Até que eu fiquei 15 anos na Quadrangular, por isso que eu comecei falando da Quadrangular, né? Eu acho que, assim, cada lugar que a gente passa, a gente cumpre um propósito. E aprende muita coisa, história, né? Exatamente. A parte da história. É uma construção, né? E fui muito abençoada lá. Que na verdade é reino, né? Sim. O reino de Deus não tem placa, né? Todo mundo vai... Tem os destacamentos. Eu falo tem os destacamentos, mas não tem placa. É a organização, exatamente. Né? Sou da denominação tal, porém somos do reino, né? E aí, o Senhor mostrou pra gente que nosso tempo ali tinha acabado. E aí foi uma fase bem difícil, porque 15 anos numa igreja, uma família e tal. E aí a gente falou, e agora, né? Aí Deus tinha mostrado que nosso tempo ali tinha acabado, porém não tinha direcionado um lugar específico pra gente ficar. Então a gente foi pra Assembleia de Deus do Ministério Bom Pastor, porque a gente tinha um amigo lá, o pastor Eduardo, que ele é da equipe do Ágape, era da equipe do Ágape, da Neuza Tioca na época. E a gente ficou 1 ano aí nessa igreja, acompanhando ele no trabalho lá com a Neuza Tioca. Ele fazia parte da administração de cura e libertação e tal. Então a gente participava dos cursos com ele, tremendo. Muito legal. Foi um ano bem legal pra gente, assim, nesse sentido. E lá a gente acabou conhecendo uns pastores lá do Ágape, né? E uns a gente conhecia de nome, outros a gente conhecia do contato através da ponte dele e tudo, né? E um dia ele me chamou eu e o Ricardo pra ir num culto de garagem. Do pastor lá do Ágape, do pastor Vinícius. E aí ele foi em setembro de 2014, isso. E nesse culto, eles iam comemorar o Ano Novo Judaico. Que aí tá a tâmara, né? O símbolo. E aí, a gente foi nesse culto de garagem. Eu não
eu e o Ricardo não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, com o pastor Vinícius. A gente conhecia assim mais de vista, né? A mulher dele só de vista mesmo. E a gente foi nesse culto, né? E teve lá, tinha comida, né? Porque crente gosta de comer, né? Gente, só come. Come. E aí a gente foi participar desse culto, né? Na garagem. E aí teve louvor, teve a palavra. E na hora da oração a mulher dele veio orar por mim. E aí Deus usou ela ali naquele momento pra me curar. Né? Ali foi o dia que eu fui curada. E aí ela por isso que eu falo, né, que tô falando que a gente conhecia de vista pra ver, né, como Deus ele age, né? Ela não conhecia a minha história, ela não sabia, e ela começou a orar por mim, e ela pegou, na oração mesmo, ela pegava e arrancava da minha barriga, assim, né? Deus tá tirando toda a raiz de iniquidade e tudo aquilo que impede, e foi falando o manto lá, né? Que a gente sabe nessas horas, né? E a gente chora. Chora. Não lembra as palavras exatas, mas a gente chora. Mas a gente lembra assim, né? E foi assim, uma coisa assim. E aí foi à noite, e no outro dia eu menstruei. E depois daquele dia, eu menstruava todos os meses, sem falhar um. E aí eu fui fazer os exames, né? Falei, não, vou ver, né? Vou botar a prova. Fui fazer os exames e eu não tinha mais a síndrome do ovário policístico. Jesus, que lindo, que lindo. Foi assim, bem... Gente, Deus nossa, inacreditável. Nossa, foi uma emoção, assim, incrível, né? E aí, a gente entrou na Pleno Poder em novembro de 2014. E aí... eu achava que não ia acontecer, eu achava que não era pra mim, mesmo curada, eu sabia que eu tinha sido curada. Mas na escola de fundamentos com o Dario, né, pastor Dario, ele mudou assim a minha visão, acho que tem que falar disso também, né, que Deus vai lembrando vocês. Vai trazendo, tá vendo? E aí ele foi, na escola de fundamentos foi um complemento da cura, eu falo, né? Que foi assim, mudando a minha mentalidade, mudando, né, algumas coisas dentro da nossa cabeça, do nosso coração. E aí eu fui, né? Menstruando todos os meses, curada, glória a Deus. Quando foi em fevereiro, eu não menstruei. Ui. Só que eu não tava grávida. Eu fiz o teste, não tava grávida. Aí o diabo já vem buzinar, né? Aí, ó. Durou pouco a cura, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Meio ano de cura, nada aconteceu. Mas uma coisa que o Dario me ensinou, e ele fala muito, o diabo é trombeteiro da bênção. Ele manda uns negócios pra querer tirar a gente do foco. Mas é porque, na verdade, ele sabe que vai acontecer. Exatamente. Porque ele é onipotente, onisciente, não é nada, não. É porque ele sabe do Deus que a gente tem. Exatamente. Ele sabe que não tem pra onde correr. Ele quer infernizar a nossa vida. Quer tirar a paz. E aí, foi, né? 6 meses de cura, nada aconteceu. E agora, né? Menstruou aí, ó, tá vendo? Por que será, né? E aí eu fiquei, né? Meu Deus do céu, e agora? O que será, né, que aconteceu? E aí eu lembro que eu fui tomar banho. E aí eu comecei a pensar sobre tudo que tinha acontecido, sobre, né? Você também é dessas que no banho ora, medita? Sim, eu falo que o banho é o briga com o inferno, ora com o Espírito Santo. Eu faço essas coisas no banho mesmo. Eu canto, porque eu sou desafinada. Eu canto no banheiro pra ninguém, né? Normal. Louvo o no lugar. banheiro. O eco do banheiro dá uma ajudada na voz. Dá. Aí você fala, nossa, eu acho que eu canto bem, né? Eu acho que eu canto bem. Mas aí foi nesse banho aí que eu comecei a pensar sobre tudo que tinha acontecido, né? E aí o Espírito Santo começou, mas Deus não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Não mesmo. E quando ele cura, e eu tô curada. E aí naquele
naquele banho, eu comecei a declarar: Senhor, eu sou curada, eu creio, eu sei que o Deus que eu sirvo. Aleluia. E eu comecei a dar ordem para os meus ovários. Ovários funcionam. Aleluia. Em nome de Jesus, vocês estão curados. Vamos pegando aí. Valmir Rosa. Valmir Rosa. Irmão da minha tia. Bem-vindo, Valmir. Shirley, A Shirley, Cristina. minha irmã linda, pastora. Paz, pastora. Semana saudade. que vem eu vou entrevistar ela. Eita! Bênção pura. Minha lindona. E aí eu comecei a declarar: ovários funcionem. Vocês estão curados. Já. Eu não aceito nem nada fora disso, porque Deus é que me curou e eu não sei o que você vai fazer aí, mas ou você ovula, ou você não ovula, ou você libera a menstruação, eu não sei o que você vai fazer agora, né? Eu sei que você vai funcionar. Funcione, em nome de Jesus. Até arrepiei aqui. Pois é. Foi mesmo Aleluia. assim uma... Valquíria Rosa, oi ideia. Minha Bem-vinda, bem-vinda, tia. E foi assim, uma ousadia mesmo que eu falei, você funciona aí, se você, ou você menstrua ou você ovula, né? Porque uma Se das resolva. duas coisas que você vai ter que fazer. E aí eu menstruei. E foi a última vez que eu menstruei, né, da gravidez do Isaac, porque aí eu engravidei do Isaac. Então assim, Aleluia. eu creio assim que foi o Espírito Santo daquele dia que me incentivou, acrescentou fé para eu declarar mesmo e aí eu engravidei do meu filhinho da promessa, Lindo, de lindo, Isaquinho. lindo. Oh, Deus. Aí eu engravidei, isso foi dia 23 de fevereiro de 2015, já estava na pleno poder já. Engravidei, foi a última vez que eu menstruei, engravidei. E aí, quando foi 23 de março, eu não menstruei, né? Menstruei, e aí eu fiquei, né? Todas as minhas férias, o primeiro dia eu vou na minha médica, peço todos os exames, e no último dia eu levo, né? Então, em março eu peguei férias. E aí, dia 31 eu fui levar os exames pra ela, né? E aí eu não tinha menstruado e eu tava com uma cólicazinha. E fazia tanto tempo que eu não tinha cólica. Eu tinha cólica quando eu era jovem, assim, uns 15, 16 anos. E aí eu falei, acho que eu vou menstruar, né? Tipo, tá atrasado, mas eu vou menstruar, né? Porque eu tô curada, então eu vou menstruar, né? Tô com cólica, né? Vou menstruar. Aí eu peguei e falei pra ela, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim: eu vou pedir um exame de beta-HCG pra você fazer por desencargo de consciência. Aí eu olhei assim, eu falei, não, acho que ela tá meio maluca, né? Eu tô falando que eu vou menstruar. A médica era profeta. Eu tô falando que eu vou menstruar, tô falando que eu tô com cólica, e ela vai me pedir um exame de um beta. E o Ricardo foi comigo, ele não entrou no consultório, mas aí eu também nem falei pra ele que ela pediu o beta, porque eu falei assim, eu vou menstruar, na minha cabeça eu ia menstruar. É Eu que tô tem com hora cólica. que a gente pensa no natural, porque a gente tem aquele medinho de decepcionar. Então tem hora que a gente pensa no íntimo, lá no íntimo, a gente tem aquela esperança. Tem esperança. Mas como eu tava com cólica, eu falei assim, eu vou menstruar. Mas eu também não tava chateada por isso, né? Porque assim, eu falei... Já tinha tomado posse da cura. Já tinha tomado posse da cura. Eu falei, no tempo certo vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Enfim. Mas eu falei, né? Tá doida. E aí, dia 31 de março. Aí, dia 1º de abril, eu fui levar o Ricardo, que ele também tinha voltado de férias. Eu levava ele no ponto do fretado, que ele pegava o fretado muito cedo, né? E aí, eu levei ele. E aí, eu voltando, eu falei assim, quer saber? Acho que foi, foi Deus mesmo, que usou a médica, né? E também, naquele dia, quer saber, eu vou fazer esse exame. Já que, né? Ela pediu, vou fazer. E eu falei que eu tava com cólica, queria um remédio pra cólica. Ela não me deu, vou fazer, já volto lá, já pego o remédio, já tomo o remédio, enfim. Já faz o que tem que fazer. Aí eu fui fazer.
Aí eu fui fazer esse exame e tal. Aí eu lembro, assim, perfeitamente, a enfermeira pegou e falou assim, você quer? Só tava eu no laboratório, abriu o laboratório, muito cedo. Aí eu falei assim, eu quero. Aí ela falou assim, então se você quer, vai ser. Mas ela falou com uma certeza. Os profetas no caminho. Aí naquela hora que ela falou, opa, peraí, tá atrasado. Meu Deus do céu. Ai. Será? Porque ela falou com tanta determinação. Mas também não encoquei, passei o dia lá. Não falei pro Ricardo que eu tinha feito o exame. Fiquei tranquila assim mesmo, falando, não acho que não. E aí fui, trabalhei, né, normal. Quando eu fui, eu saía do trabalho, ia pra casa da minha mãe e da minha tia, que elas moram no mesmo quintal, né? Pra esperar o Ricardo chegar, porque logo ele chegava e a gente vinha embora. Então eu tava lá esperando ele chegar, aí eu tentei entrar, falei, deixa eu entrar, pra ver se já saiu esse resultado, né? Já que eu não tô aqui fazendo nada mesmo, né? Fui, entrei, e aí a internet tava ruim, ficou pensando. Aí eu pus meu celular pra carregar e deixei lá, pensando, tava falando e tal. Aí o Ricardo me ligou, que ele tinha chegado, aí ele mandava mensagem, agora eu nem lembro mais. Isso foi em 2015. Aí eu fui, peguei meu celular, fui buscar ele, né? Quando eu cheguei no carro, o exame abriu. Eu entrei no carro, o exame abriu. Quando eu olhei, 637,40. Eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Não acredito. Ai, Deus. Eu olhei aquilo, eu chorava, eu ria e eu falo, e agora? Meu Deus, eu queria, mas como que eu vou cuidar de uma criança? É o Salmo 126 todinho. A gente pede, quando chega. Parece que estamos como quem sonha. Oh, e agora? Não, parecia, eu falava, eu ria, eu chorava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, pra você ter uma ideia, eu cheguei pra buscar o Ricardo e eu tava em prantos, aí eu saí do carro e ele olhou, quem morreu? Quem morreu? Tá chorando assim, desse jeito. Aí eu peguei o celular e falei, acho que eu tô grávida. Ele olhou, gravidíssima. Eu, meu Deus do céu, eu tô grávida, não acredito. E agora, né? É uma mistura de sentimento e mano do céu, que me espera, né? Que me espera. E aí, e assim, foi muito de Deus também ela ter pedido e eu ter feito esse exame, por quê? No dia da mentira, né? Isso daí também eu falo que foi assim, né? Deus, ele no dia da mentira, ele desmascarou o diabo, né? Que não tem nada de mentira. Totalmente. A minha cura era verdadeira. E era tão verdadeira, né? Que eu tava grávida. E aí, assim, foi uma emoção muito grande, né? E aí, isso foi uma quarta-feira. Quando foi domingo, dia 5, domingo de Páscoa, eu acordei com sangramento. Ai, Jesus. Tô falando que é pra testemunho ficar bonito. Vem os negócios vem os negócios do caminho. E assim, né, a gente acordou pra ir na escola de fundamentos, né, que era domingo de manhã. E aí eu fui no banheiro, eu falei, Ricardo, vem aqui. Aí eu, calma. Eu fiz assim pra ele, calma, eu tô com sangramento. E aí ele pegou, que o Ricardo é desesperado, né? Que conhece ele um pouquinho, ele meio desesperado. Assim. Aí ele ficou, ai meu Deus, e agora? Vamos pro hospital. Eu, calma, vamos pro hospital, né? E aí fui assim, preocupada, óbvio, né? Que o meu sonho, né? O sangramento, tudo muito novo, né? Tinha acabado de engravidar, de saber. E fui, mas assim, com muita fé, crendo, assim, Ricardo, o que tiver que ser, vai ser, tá na mão de Deus, né? E aí a gente foi domingo de Páscoa, passei com uma médica lá no hospital, eu tô assistindo, viu? Eu sei. Você tá assistindo. Você também estaria ouvindo. Tá ouvindo também. Tá assistindo, ouvindo. Quase que presencial, né? Né, quase.
E aí a gente passou numa médica, a médica me examinou, ela falou, vou pedir um ultrassom, né? O colo do útero tá fechadinho, realmente você tá com sangramento, mas vamos pedir um ultrassom. Aí eu fui lá fazer ultrassom e eu falo, né, que acontecem umas coisas, né, pra gente ficar meia desfé, se existe essa palavra, pra tirar a nossa pra fé. tirar a fé, exatamente. Exatamente. E aí eu fui, não deixaram o Ricardo entrar no ultrassom. Ai. Aí fui eu lá, né, sem saber, nunca tinha ficado grávida, sem saber como que era, como que não era. E o médico fez o ultrassom e ele simplesmente falou assim, não tem sinal nenhum de gravidez, façam um exame de sangue. E aí na minha cabeça eu perdi, né? Tem sinal nenhum de gravidez, eu não entendo nada, e enfim, perdi. Aí saí lá, o Ricardo tava me esperando, eu falei, Ricardo, eu acho que eu perdi, porque ele falou isso, isso e isso. E foi aquele vucu-vucu. Aí ele foi, ligou pra pastora Renata, falou pra pastora, aí a pastora conversou comigo, ela... ninguém sabia, né, que a gente tava tentando, nada. A gente não tinha falado ainda na igreja, porque tinha sido na quarta que tinha acontecido, pegado o resultado e tal. Aí ela falou, eu não sabia, ideia, não sei o que. Aí ela orou comigo, declarou, né, me acalmou. E aí foi, a gente tava esperando o retorno, ela falando comigo no telefone, e me acalmando, orando, fofa, né? E assim, me acalmando, né? Porque aquele turbilhão, tudo. E aí eu voltei com a médica, aí a médica me explicou de outra forma, né? Ela falou assim, olha, tem o saquinho amniótico, mas não dá pra ver o embrião, pode ser porque é muito novinho, e a gente tem que esperar. E ela falou, eu vou pedir um beta-HCG, porque o beta ele tem que subir, se ele Com estacionou o tempo, ou diminuiu, pode ser um princípio de aborto, mas se ele tá subindo, então a gente tem que esperar, nada é garantido. Mas eu falei assim, o médico do ultrassom podia ter falado isso, né? Não, mas é que... Ai, gente, tem médicos e médicos, né? E aí eu comecei a declarar, domingo de Páscoa, né? Ressurreição de Cristo, né? Vida. Aleluia. E eu comecei a declarar e acreditar naquilo, né? Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor que me deu, né? Se o Senhor achar que não é agora, também o Senhor vai levar, eu vou sentir, mas eu tô crendo que o Senhor tá no controle das coisas, né? E aí foi, viemos pra casa, na segunda-feira passei com a minha médica, ela me deu um medicamento, pediu pra mim ficar em repouso, né? E aí foi 15 dias, acho que de repouso, se eu não me engano. E assim, foi esse período de repouso, foi assim, muito difícil, né? Difícil assim, no sentido da ansiedade, segurar a ansiedade. A expectativa, né? Silvio César, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, querido. Eu acho que é o meu cunhado, é que eu não tô vendo a fotinho direito, porque eu tô ruinzinha de vista. Mas bem-vindo. Bem-vindo. Aí foi, né, o que me acalmou foi, ficava ouvindo louvor, pregação, lendo a palavra, né? E sendo cuidada, porque aí o Ricardo ia trabalhar, me deixava lá na casa da minha tia, que eu ficava lá o dia todo, aí depois ele me buscava, eu ficava lá deitadinha, e aí sendo mimada, né? Que eu vinha, fazia comidinha, ia cafezinho, cuidadinho, né? Minha tia de São Paulo veio um dia também, fez uma comida pra mim, aqueles cuidados e tal, e a gente crendo, né? Jacirene, bem-vinda, querida. Jacirene. E aí, depois de 15 dias, fui lá fazer ultrassom, morrendo de medo, né? Ai, Deus. Ai, meu Deus do céu, e agora, meu Deus, é a hora da verdade, né? E aí, quando eu fui fazer ultrassom, aquele coraçãozinho lá, pum. Ai, um cisquinho, um grãozinho de arroz. Gente, não tem coisa mais gostosa do que ouvir a batida do coração. Ai, é muito bom. Foi, aquele coraçãozinho. Ai, meu irmãozinho. Oi, Robson, Deus saudade. abençoe, querido.
E aí foi, fizemos, eu tava lá, batendo o coraçãozinho, aquele alívio. Era na hora, né? Porque a gente é ansioso, diabo buzina e tal. E fica aquela guerrinha, Foi. né, interior. E aí foi, né? Fomos cuidando, fazendo pré-natal, enfim, Fazendo tudo direitinho, né? E aí, todo o ultrassom que eu ia fazer, 3 dias antes, eu ficava com dor de cabeça. Traumatizou outra. Uma dor de cabeça enorme. Era por emoção, né? Eu sei, emoção. Preocupação. Eu falava, ai meu Deus, se eu chegar lá, aquela criança não estiver bem, enfim. E foi. Aí isso foi até. Agora eu não vou lembrar se é junho ou julho. Aí eu lembro que teve um encontro com Deus. Lá no Celive. Ah, tá. 2015, foi junho ou julho. E aí, o encontro era sexta, sábado e domingo naquela época, né? E eu ia fazer ultrassom na segunda. E aí, o que aconteceu na sexta-feira? Minha cabeça daquele jeito, eu não aguentava ficar de pé. E eu falava, Estê, eu não vou. Estê, eu não vou, tô com dor de cabeça, não enxaqueca e não sei o quê. E quando vem, dura 3 dias. E ela, não, você vai, vamos, não sei o quê. Eu já tava determinada a não ir mais. E aí ela me convenceu de ir, a Estê. Aí fui. E lá, novamente, Deus trabalhou no meu coração. E eu fui curada dessa dor de cabeça pré-ultrassom. Pré-ultrassom. Oh, meu Deus. Ah, eu lembro que a pastora Malu orou por mim. E aí eu melhorei, passou a dor de cabeça. E eu fiz o encontro, né, com Deus. E foi assim, muito bom. Eu e o Isaac estávamos lá, bonitinho, sendo cuidada, paparicada também. Né? A Neide me levava a travesseiro pra me sentar com o travesseiro. Neidinha, amo Neidinha. Neidinha me cuidando lá. É uma que em breve a gente vai entrevistar também. Eita, amo, minha intercessora saudade linda. da Neidinha. E ela cuidou, todo mundo, né? A Lê também, tudo cuidando, tudo né? muito, tipo, muito fofo, gravidinha gente. no encontro com Deus. Não pode, né? Passar perrengue. E essa foi muita bênção. Aí depois desse encontro com Deus, eu não tive mais dor de cabeça pra fazer ultrassom. Ia lá, via. E assim, o nome do Isaac... Sorriso, né? Aquele que ri. Aquele que... E o filho da promessa, né? É, também. Junta tudo. Quando a gente namorava, eu e o Ricardo, a gente sempre falava que a gente queria ter filhos, a gente conversava antes mesmo de namorar, né? E a gente falava que queria ter 2 filhos. E a gente falava que os nomes iam ser Lucas e Heloísa se fosse menina. O primeiro, né? E não foi nenhum dos dois, porque eu falo até o nome. Totalmente diferente. Vem assim, o nome dos meus filhos a gente escolheu com significado, né? Todo ultrassom que eu ia fazer, o Isaac tava rindo. Todo ultrassom que eu ia fazer. Acho que no 3º mês eu olhei aquele ultrassom e falei, é um menino. É um menino, eu tenho certeza que é um menino. E todo mundo achava que era uma menina. Todo mundo achava que era uma menina, que era uma menina. E eu falava, se for menina vai ser Heloísa. E se for menino eu não tenho certeza se vai ser Lucas. Já não tenho mais certeza. É porque não era pra ser, né? Não era. E que era menino, né? E aí eu fiquei, né? E todo ultrassom, esse menino rindo, esse menino rindo, esse menino rindo. E aí no 3º mês eu falei, é um menino. Tenho certeza que é um menino. Eu não sei porquê, não sei explicar, eu sei que é um menino. E aí ficava. Aí no dia que foi o ultrassom pra saber que era um menino, pra confirmar mesmo, a gente foi sem nome, né? Aí a gente foi, ai meu Deus do céu, como que vai ser no carro? Eu e o Ricardo, e o nome dessa criança? Porque vai chegar lá, o médico vai querer escrever o nome no ultrassom e a gente vai ter o nome da criança. E aí a gente, na minha casa, eu tenho 2 tias que chamam Valquíria, né? A irmã do meu tio e a mulher do meu tio. E na casa do Ricardo são 3 Jorges. O pai dele é Jorge, o irmão dele é Jorge Marcelo e o cunhado dele é Jorge. Aí eu falei, já sei, Ricardo, já sei, vou decidir. Se for menina, a gente põe Jorge. Se for menina, a gente põe Valquíria, porque aí já segue a família, né? E a gente foi tirando sarro, né, brincando, porque realmente a gente não tinha certeza. Aí chegou lá,
é um menino. Aí o médico quis escrever no ultrassom, piu-piu do, eu... Doutor, não escolheu o nome ainda. Aí depois umas interrogaçãozinhas, né? Aí a gente voltando do ultrassom, aí a gente determinou, não, vamos Isaac. A gente já tava paquerando o nome Isaac, Já, né? mas aí a gente ficava, né? Ai, meu Deus do céu, Isaac, um nome diferente. Aí algumas pessoas falavam, nossa, mas nome diferente, né? Será que ele vai gostar? Não sei o quê. Eu acho lindo, imagina. Eu achava lindo. Aí eu perguntei pro Isaac da Jéssica, sabe? Um dia ele tava lá na conta falando assim, você gosta de chamar Isaac? Aí ele olhou pra minha cara, acho que ele tinha uns, ai não sei, uns 7, 9, que agora tá mocinho, né? Não. Aí ele falou, eu gosto. Eu falei, eu acho seu nome muito bonito, eu quero pôr no meu filho, por isso que eu tô te perguntando. Aí ele falou, eu gosto. Aí eu falei, então vai ser Isaac mesmo. Aí eu falei... Tem um aval. Tem um aval. E aí eu falei, todo sentido. O filho da promessa, aquele que ri todo ultrassom. Nossa, muito, e vai ser muito Isaac. Muito lindo. É tão legal essas histórias. Você conta essas histórias pro Isaac sobre ultrassom? Ainda a gente conta assim, mas de uma forma lúdica, né? Porque ele tá com vai fazer 7, né? Não, mas a questão da escolha de nome, essas coisas. Sim, eu conto. Porque o Daniel perguntou, né? Quem escolheu o nome dele. Aí eu falei assim, olha, se fosse menina, eu escolheria. Como foi menina, é o seu pai que escolheu. E foi uma época em que a gente passou por umas questões de injustiça, né? Então, o nome Daniel, né? Disse que não ia ver, né? Deus é meu juiz, foi escolhido, né? Então, com significado, com significado. Né? O nome com significado é muito legal. Eu falo pra ele, sabe o que você significa? Essa semana mesmo eu tava falando. Seu nome significa aquele que ri, filho da promessa. Aí eu tava falando pra ele, toda ultrassom que a mamãe ia fazer, você tava rindo. Aí ele dá a risada, porque a risada do Isaac é aquele que ri mesmo, que a risada dele é muito gostosa. Delícia. E aí ele ri, todo feliz, né? Isaac é meu milagrinho, mas meu xodózinho, muito gostoso, né? Gente, muito é um amor, gostoso, assim, inexplicável. E aí foi isso, pastora. E aí a gente escolheu, tal. Aí ele nasceu, né? Eu tentei o parto normal. Tentei, nossa. E aí não consegui. E aí ele engoliu o líquido amniótico. Ai, Jesus, as provas da fé. É o testemunho lindo, né? Os testemunhos. Foi pra os detalhes. Eu lembro que eu falava pro Ricardo, na época que ele nasceu, tava aquele negócio de trocar criança no hospital. Ai, que medo. E eu falava pro Ricardo, você vai atrás, eu não vou poder levantar. Você vai atrás desse menino, não deixa esse menino sozinho, segue ele, olha a pulseirinha, se tá o nome dele, que não sei o quê. E ficava, né, daquele jeito, doida, louca. Não, abafa, filha. Nem fala. Quando eu tive, eu tava muito tranquila, né? E foi muito tranquilo. Depois que ele nasceu, o meu fez cesárea também, porque ele tava sentado. Ele tava bem na dele. Tava tranquilão não lá. Tava nem aí com a morte da bezerra. E aí, quando ele nasceu, eu tinha muito sono, gente. Não sei se é aquela bexiga daquela injeção, sei lá o que era, mas era muito sono. Mas eu tava no quarto com outras mães, eu nunca fiquei sozinha no quarto. E sempre tinha alguém lá. E eu lembro de um comentário de mães de outro quarto que chegaram no meu quarto. Foi aqui que nasceu o bebê bonito? Porque o Dan nasceu uma peruquinha. Ele era um bebê... Gente, ele é lindo, né? Ele é lindo. Tipo, ele nasceu com aquela cara de joelhinho, que às vezes a gente é mãe, mas nasce com a carinha de joelho. Sim. Ele nasceu realmente com uma carinha de príncipe, a coisa mais linda. Um médico que foi visitar, falou assim, parabéns, mãe, seu bebê é muito lindo. E amei, né? Eu, corujíssima, amei, claro. tal. Alguns anos depois, o Senhor falando, através de um profeta, disse que cobiçaram roubar o meu filho. E o meu foi hospital público, né, minha filha? Sangue de Jesus. Mas isso acontece em todo lugar. Cobiçaram roubar o Daniel.
Porque, como eu disse, era um bebê bonito, tal, cobiçaram roubar o Daniel de mim. Mas o Senhor não permitiu. Então, realmente, né? A gente fala, né? Ó, gravidinhas, não fique em pânico. Confia que o Senhor está guardando todas as Sim. coisas. Mas, infelizmente, o mundo é mau. Não, é. E assim, a gente é humano, É né? lógico. A gente começa a ouvir vários, né, relatos. Essas conversas vão chegando. Vão chegando, parece imã, né? Né? Atrai. E aí a gente fica, claro, a gente acredita, a gente entrega pro Senhor, mas a gente faz a nossa parte também. Lógico, com certeza. Aí tem umas doidas, tipo eu, que, né, que falei, Ricardo. Segue. Você vai ter que. Segue. Aí o que aconteceu? Olha Deus aí provando, né, gente? A nossa fé. O que aconteceu? Ele nasceu, aí ele não chorava. Eu lembro de olhar assim, né? Pro bercinho assim. E ele tá assim, aí eles estavam fazendo assim no pezinho dele pra ver se ele ia oxigênio. E aí eu olhava pro Ricardo, o olho do Ricardo, ele não tava regalado, ele tava esbugalhado. Eu vi, eu me preocupei mais com o Ricardo do que com o Isaac. Porque eu experimentei, pastora, a paz que excede todo entendimento. Ai, aleluia. É maravilhosa. Naquele dia, eu Você pude sentir paz provar. no meio do tufão, gente, é só... Eu senti uma paz tão grande e eu só ouvi aquilo na minha cabeça, o Espírito Santo falando. Aquele que começou a obra é fiel para terminar. Aleluia. E aí eu não me preocupei. Eu vi aquela situação, sabia que estava acontecendo algo, né, que não sabia, na verdade, os detalhes, né? Mas eu também fiz enfermagem, então eu tinha um pouco de o curso de enfermagem, então eu tinha um pouco de entendimento do que estava acontecendo. Então eu me preocupei muito mais com o Ricardo do que com o Isaac. E aí eles colocaram o Isaac pra mim dar um beijinho nele. E toda vez que eu lembro essa cena é como se eu revivesse aquele beijo, sabe? Ai, eu sinto meus lábios aquele beijo. E aí eu falei assim, filho, respira, o Espírito Santo vai te ajudar. Vão cuidar de você e respira. Você vai conseguir. E assim, eu realmente fiquei em paz, fiquei mais preocupada com o Ricardo. Aí o Ricardo saiu seguindo ele, cumprindo as minhas ordens, coitado, nervoso. E aí depois, a pastora Renata me falou que foi a palavra, quando o Ricardo mandou mensagem, né, pedindo oração, tudo, foi a palavra que o pastor, o apóstolo, né, André, declarou, aquele que começou a boa obra é fiel para acabar. O Espírito Santo me mandou o recado lá. Você não podia ver o WhatsApp, né? Enfim, Ai, assim foi Santo, muito lindo, foi muito muito lindo. E aí ele foi pra UTI, ficou lá na UTI os 5 dias, né? Aí minha médica veio, me acalmou e falou assim, olha, uma vez que entra na UTI, eles não vão liberar pro quarto, só vão liberar quando tiver que ter alta mesmo. Então não crie expectativa, não, tá tudo bem, eu fui lá, tá tudo bem. Desculpa, gente, a ligação, os Ligações, robozinhos que se atende cai. Exatamente. E aí ele nasceu numa quinta-feira, ele ficou até segunda na UTI, mas assim, no mesmo dia ele foi com um cateterzinho de oxigênio, no mesmo dia, ele nasceu em 24, 8 horas já tirou, ficou super bem, e eu fui vê-lo só de madrugada, e foi tão legal, porque quando eu fui na UTI, né, que tinha que esperar, anestesia, tomar banho, tomar um remédio, não sei o que lá. Quando eu podia, eu fui. Aí eu entrei lá, tava tudo escuro. Aí o Ricardo falou assim, ele tá no bercinho 6. Aí eu entrei, o bercinho 6 vazio. Aí você, né, você já fica, né? Ai, meu Jesus. Deus do céu. Aí eu peguei, tava tudo assim, aquela luz bem baixinha, né? Que era de madrugada. Aí eu falei pra enfermeira, moça, meu marido falou que meu bebê tá no 6, onde ele tá? E na hora que eu comecei a falar, ele chorou. Aí eu falei, é esse que tá chorando, né? Aí ela falou, ele reconheceu sua voz. Ai, que fofo. Aí eu fui lá ver aquela gostosura. E aí, né, foi assim, outra emoção, né? Maternidade é um, gente, um ciclo de emoções, né? Gente, é muita coisa. É muita muita emoção. coisa. Muita emoção. E aí eu peguei ele, ficava lá com ele e tal. Aí na segunda-feira ele teve alta. Aí minha médica... Aí assim, né, foi engraçado. Sempre
na minha cabeça, tem alta da UTI e vai pro quarto, né? E agora o bebê, né? Aí quando minha médica falou, eu fui lá na UTI, o médico vai dar alta pra ele, tá? Aí eu falei assim pra ele, pastora, doutora, ele vai ter alta e vai pra onde? Querendo perguntar se vai pro berçário, se vem aqui pro quarto, ele fica um dia, né? Ela, vai pra sua casa, você quer que ele vá pra onde? Você tem que levar ele pra casa. Oi, pastora Tânia, bem-vinda, lindona. Bem-vinda. E aí, fomos pra casa e aí começou, né? A maternidade real. Ai, meu Deus. E aí foi tudo muito lindo, né? Gente, a chegada emocionante do Isaac. Foi emocionante, desde os primeiros. Ele é radical, de sempre. Isaac, ele gosta de pular, de correr, eu falo que ele vai fazer parkour. O Daniel. Agora ele tá mais tranquilo. Tá, mas tranquiliza um pouco? Mas olha... E o capim gordura, né? Só... Pula e sobe, pula. E aí, nossa, foi um presente assim... mais lindo que eu ganhei depois de Jesus. Eu falo que você é o presente mais lindo que eu ganhei depois de Jesus. Ai, que Deus. E aí vocês veem, gente, Deusuíta, uma noivinha. Boa tarde. Não, agora ela já tá casada, né? Mas eu que fiz o convite dela. Prazer ter você aqui, viu, linda? Seja bem-vinda. E aí, quem não pegou o começo da história, uma mulher com síndrome de policistos, que não poderia engravidar, teve toda essa maravilha. Foi curada primeiro, depois engravidou. E para quem não podia ter um filho, veio o Noah, o segundinho. Pois é, fala. E o Noah foi a aquele surpresa. Versículo que fala, faz a estéreo, habitar em família e ser alegre, mãe de filhos. É lindo. Louvai ao Senhor. Eu vivo esse salmo também. E aí, então, mas eu perdi um no meio do caminho, né? Em 2020. Aí a gente. Quando o Isaac fez um aninho... É verdade, eu tinha esquecido desse. Quando o Isaac fez um aninho, a gente falou assim, vamos tentar outro, né? Já vai tudo de uma vez, tal. Cria junto. Eu e o Geraldo tinha essa mesma ideia. Aí a gente tentou 2 meses, aí ele começou a andar. Aí eu falei, não, pera, agora não. Imagina eu grávida, andando, correndo atrás. Não, vamos esperar. Um pouquinho. Aí veio o tão destemido desfraude. O desfraude do Isaac durou 1 ano. Aí meio que eu desisti de ter filho. Eu falei, não, um só tá bom, não deixa quieto. Tá Já desfraudou, tá independente, não sei o quê. Aí assim, a gente sempre falou que queria ter 2, né? Aí a gente teve essa questão aí começou a andar, vamos esperar, depois o desfraude deu muito trabalho, a gente não vamos ter mais. Aí, mas assim, a gente sempre, eu sempre quis ter uma irmã, um irmão. Então assim, pra mim, eu acho que um só é pouco, né? Mas a gente falou, vamos parar nisso. Deixa Deus. Mas aí esse Isaac começou a me pedir um irmão. Uma irmã, ele pediu uma irmã. Eu quero uma irmã, vou orar pro Papai do Céu pôr um neném na sua barriga. Eu, não, filho, não ora não. Filho, não. Aí eu falava, você já tem a estrela. Não, mamãe, eu quero uma irmã com perna, não com pata. E eu, Isaac, meu Deus do céu. E aí a gente, agora, vamos, né? Agora ou nunca, também já tá com 5 anos, né? Vamos tentar. Decidimos tentar. No primeiro mês eu engravidei. Olha. Meu Deus do céu. Pra quem tinha limitações, virou. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você tá lavando as cuecas dele? Cuidado. Tenho cuidado. Aí eu só fala, né? A mulher engravida lavando cueca. Assim, não, você lave as suas no chuveiro. Porque... Pois é, pra não correr risco, pra não chegar nem perto, né? Brincadeira, gente. Mas eu falo assim, né? Depois desse aborto que eu tive, Deus trabalhou muito no meu coração. Ninguém pode acrescentar 1 hora, tá na Bíblia, né? Na sua própria vida, né? Então a vida e a morte a gente não controla. Não, né? Não mesmo.
mesmo. E a gente só pode entregar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar e Deus Deixa cuidar. Deus ser Deus. A Eu gente quer vi- ensinar às vezes, né? né? Ô Deus, por que você não faz assim? A gente não sabe nada, gente. Deixa, Deus sabe de todas as coisas. Eu Sabe. falo, Deus, a gente enxerga hoje, Deus enxerga lá na Não, frente, é né? muito melhor. E Ele sabe o que é melhor pra gente, Com né? certeza. E aí eu engravidei de primeira, aí fiz a grande besteira de contar pro Isaac. Ah, Falei pro Ricardo, né? Lógico, que Aham. é o mais interessado na coisa, né? E depois contamos pro Isaac. E aí, contamos pra ele ficou todo feliz, tal, aquela alegria, tal. E aí, eu tive um sonho. Deus, ele me mostrou em sonho que não ia acontecer aquela gravidez. E ele me mostrou, ele me deu um sonho. E pra mim, realmente era uma menina. Por conta do sonho, eu acho que era uma menina. E aí eu vi toda aquela cena, Deus me mostrou realmente panelinhas e a questão de morte, de luto. E o sonho foi na casa da minha sogra. É que assim, é um pouco longo e eu nem sei quanto tempo a gente tem, né? nem eu. Então, não sei, eu falo demais. Eu falo. Lógico, Deus 5 horas, né? Vamos terminar. E aí, eu cheguei na casa da minha sogra, porque o sonho foi lá, e aí ela falou assim pra mim, ai, Andréia, não sei porquê, mas eu acho que a mulher quando engravida devia contar só pro marido. Naquela hora, aquela frase foi a confirmação de que não ia acontecer. E aí, o Ricardo falava, não, é coisa da sua cabeça, não sei o que. Eu falei, não, Ricardo, eu acho que não... Aí eu me arrependi de ter falado pro Isaac, né? Mas já tinha falado também. E aí, realmente, eu perdi. Isso foi... Eu sonhei na terça. Na quinta-feira, eu perdi. Aí a gente fez o exame, não tinha batimento. E foi um sofrimento, assim, muito grande. Eu sei, eu tive um aborto também. Enfim, né? É difícil. Mas Deus cuidando da gente. Eu me apaixonei tanto pelo Isaac, né? Mais do que eu podia achar que eu podia me apaixonar, porque ele cuidava tanto de mim. Olha que fofo. E aí, eu fiquei com muito medo de tentar de novo por conta desse aborto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria tentar, porque a gente cria expectativa, né? E assim, o aborto, eu falo, é o luto daquilo que a gente não vai viver, né? E aí eu falei assim, bom, vamos tentar. Esperei o tempo, né, que a médica falou, tal. E no segundo mês eu engravidei. Pra quem não, pra quem era estéril, né? Segundo mês eu engravidei. E aí foi assim, uma alegria também, né? Mais uma mistura de sentimentos, com muito medo, né? Não contei pro Isaac de cara, porque eu falei, vou esperar bem, né? Pra gente ter certeza. E aí, no meio da pandemia, coronavírus, perdi um. E aquele vucu-vucu. E aí, foi o significado do nome, né? Que eu falei que meus filhos, os nomes dos meus filhos têm significado. E aí, do Isaac, a gente descobriu no ultrassom. Do Noah, a gente decidiu fazer o exame de sangue. A gente tava muito ansioso, né? Então a gente fez o exame de sangue. Aí já descobriu logo com 8 semanas, 2 meses, que era um menino, né? E aí eu já tava namorando alguns nomes e o significado do Noah é descanso e proteção. Ai, Jesus, que lindo, né? E aí eu falei, eu só posso descansar, né? E esperar que o Senhor nos proteja, né? Exatamente. E aí esse é o significado do nome do Noah. E realmente foi assim, um dia de cada vez, crendo, pedindo, entregando ao Senhor, né? Que o Senhor, ele trabalhou muito no meu coração isso, né? Que ele estava no controle de todas as coisas. E eu falo, né? Se o outro nenê que eu perdi tivesse vindo, o Noah não existia. Porque o Noah é a misturinha daquele óvulo e daquele espermatozoide daquele dia. Exatamente. E eu já não vejo minha vida sem ele. Né? Eu super curti ser mãe de menino. Eu amei ser Aqui mãe é o de reinado dos cuecas. Eu sou a única menina
da casa e a cachorrinha, né? É. Mas eu não escolho o sabor da pizza, né? Não. Porque eu sou a minoria. Ai, que dó. Mentira, o Ricardo sempre faz. Não, escolhe o sabor da pizza. Ele sempre faz eu escolher. Ele sempre se importa com as minhas Ai, que fofo. vontades, né? Continua assim, Ricardo. É. E aí, menina, foi assim. Eu também tinha certeza que era um menino do Noah. Eu não sei porquê, eu tinha certeza que era menino. Eu falava, ai, Ricardo, eu não sei como que a gente vai fazer pra convencer o Ricardo e o Isaac que é menino. Porque ele pediu uma irmã. Só que o que eu perdi, a gente determinou que era uma menina pra ele, né? E aí a gente falou de forma lúdica, né? Que ela foi brincar com os anjos lá, com o Papai do Céu, que o Papai do Céu precisava de uma menininha pra brincar lá no céu. E aí a gente foi falando isso pra ele, foi falando que era irmã e determinou assim. E aí a gente, quando contou pra ele, já contou sabendo o que era, já contou já com, acho que com uns 4, 5 meses já, né? E aí umas 2, 3 vezes ele falou irmã, e depois parou. E ele é tão cuidadoso. Ai, eu vejo as fotos deles juntos, muito fofo, Ai, gente. ele Muito fica fofo. em cima desse irmão. Ai, meu fofinho, meu tutu. E fica em cima e quer cuidar e quer pegar. E quer trocar fralda. E ele é, nossa, super cuidadoso. Não teve ciúmes. Que bênção. Não teve ciúmes. Eu Ah, falo, mas que ele pedia ele também, queria né? mesmo, ele queria mesmo. E eu grávida, eu lembro que eu grávida, ele falava assim, mamãe, quando o Noah nascer, eu vou orar pro Papai do Céu por 2 nenéns na sua barriga. Eu, não, meu filho, agora Vamos parar com essas orações? chega. Isaac, parou. Não ora não, não ora não. Porque agora não cabe. Ele às vezes pede, viu? Ai, ele às meu vezes Deus. pede. Ele fala, mãe, não tá faltando nada nessa casa? Eu, o quê, filho? O Um Daniel, bebê. ele falava assim, mãe, quando eu casar eu vou ter 5 filhos. Isso quando ele era novinho. Eu, 5 filhos, Daniel? Porque essa nossa família é muito pequena. Eu tentei, mas eu, né, no caso eu perdi, não consegui engravidar mais. E quando eu fiz 45 anos eu decidi, bom, eu não vou engravidar mais. Aí a gente ia adotar. Só que aprove da gente ainda esperar um pouquinho e nisso o Geraldo foi colhido a céus. E Deus sabe todas as coisas. Sim. Deus sabia o tempo de todas as coisas. Eu não ia, né, emocionalmente. Deus me conhece a minha estrutura, dá conta de cuidar do Daniel e de um bebê sozinha, sem o G. Então Deus sabe todas as coisas. Ele é perfeito. Ainda que a gente não entenda, né? Não. Eu falo. A música que eu cantei no velório do G, né? Ou Vai Valer a Pena. Não compreendo os seus caminhos. Eu não compreendo, Deus. Mas eu vou te dar minha canção. Eu vou te louvar. Independente. Né? Não é fácil. Eu tava conversando isso com meu irmão hoje. Assim, olha, não é fácil dar glória no meio... A paz que excede todo entendimento. Gente, só quem viveu isso. Se você ainda não viveu... a paz que excede todo entendimento. Você que tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, você já tem a paz. É aquela coisa de você tá uma guerra acontecendo e você sente paz. Inexplicável. Eu já tive algumas situações de sentir essa paz e ela é maravilhosa. Então, quando você estiver passando por uma situação que realmente foge ao seu controle, que parece que vai cair tudo, chama o Senhor. Manifeste a paz que o Senhor já me deu. Manifeste, eu já tenho. Não é me dar a paz, eu já tenho. Manifeste a paz. E que seja a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não tem explicação. Não tem explicação. Né? E é maravilhoso. E é assim... Deus trabalhou muito no meu coração, né? Essa questão de que ele tem o controle, ele sabe de tudo. E também essa perda tem um propósito que não que ele queira, não que... mas tudo concorre pro bem. Termina, né? Ele Eu sabe. falo tudo o que aconteceu na minha vida, né? Pra quem não conhece a minha história, eu fui uma adulta solteira. Eu me casei com 37 anos. A idade que eu nem chegou ainda. Eu fiz esse ano. 37. Então, foi a idade que eu me casei. Então, eu já achava que não ia me casar mais. Então, eu fui uma adulta solteira. Eu conheci o Geraldo, um homem que me tratou como princesa. Tive o Daniel 1 mês antes de completar 40.
Né? Eu falo que eu tive o Daniel na idade de ser vó, é que eu tive o Daniel. E aprove Deus de o Senhor levar o Geraldo. Eu vivi 10 anos maravilhosos com ele. Fui feliz, muito feliz esses 10 anos com ele. E aprove Deus levar. Hoje, eu tenho claramente o meu chamado e meu ministério com mulheres. E aquela questão de você ter o respaldo. Por exemplo, você conversando com uma mulher que passou pelo processo de abortar, você tem respaldo. Sim. E a pessoa vai receber o seu testemunho, a sua palavra, com mais confiança, porque você passou por aquilo. Sim. Né? Então, nada, Deus não deixa nada se perder na nossa vida. As coisas boas, as bênçãos e até mesmo as provas, elas se transformam em bênçãos e em um testemunho que vai ajudar outras pessoas. Então, agora você pode estar passando por algum tipo de prova, algum tipo de luta que você não está entendendo. Mas vai ao Pai, conversa ao Pai, pede ao Pai a paz, que manifeste a paz que você já tem. Sim. E que dê as estratégias que você precisa para essa situação. Nada é eterno, nenhuma situação é eterna. E a seu tempo, dessa situação hoje, lá no futuro, você vai ser canal de bênção na vida de uma pessoa para testificar aquilo que Deus fez por você. Então, eu creio assim, eu tenho vivido isso. Às vezes o Espírito Santo precisa trazer a memória de algumas coisas, sim, né? Sim. Eu fiquei um ano um pouco parada por conta da minha saúde, quem está me acompanhando sabe. Sábado, 7 meses depois, eu recebi a ligação do hospital que a hematologia vai me atender. 7 meses, gente. Eu já nem achava mais que eu ia passar com o hematologista, porque não chamava. E eu até marquei uma consulta com a clínica sexta-feira para reiniciar o processo de investigação dessa questão da anemia. E o Senhor tá mostrando, calma, amiga, eu tô cuidando, tá demorando porque tudo tem um porquê. Né? E até eu ir para Morro Agudo é uma prova de fé, porque eu me canso muito rápido. E eu tô vou para essa viagem em nome de Jesus, eu vou bem e vou voltar bem. Porque eu estou indo fazer o querer do Senhor, e a partir do momento que eu estou fazendo o querer do Senhor, o Senhor tem respondido a mim. Não que você vai fazer não é barganha não, mas eu vou fazer e o Senhor, ele responde. É que nem esse café com princesa, Andréia. Eu relutei 6 meses ainda. Sério? Fiquei dando uma enroladinha. Uhum. Você acha que você não faz isso, né? Não, de enrolar faz. Deus. Não. Vocês também não faz, né? Não. Tipo, Deus, deixa eu melhorar a saúde. A gente dá uma desculpa, né? Deixa eu melhorar a questão financeira e tal. Aí eu vou fazer. E até o dia que o Dario, nosso amigo Dario, o mestre Dario, querido, amo de paixão, pregando, ele falou assim, se Deus está te chamando para fazer agora, é porque é para fazer agora. Então obedece, não espera a situação ficar favorável, porque de repente quando a situação ficar favorável, já perdeu. Não é mais o momento. O momento. E eu tomei essa palavra e o Café com Princesa começou por conta disso. E eu venho já desde fevereiro ministrando. Quando acontece de não poder falar com a princesa, entrevistar, eu ministro a live. E Deus tem sido maravilhoso, né, nas entrevistas, nos testemunhos que o Senhor tem nos dado. Que nem a Andréia tava falando, que ela, antes de eu convidar ela viu uma live. Sim. E no coração dela, falou assim, já pensou você ali? Ela, não, coisa da minha cabeça, deixa... Deus, não brinca comigo assim, não. Não. E eu falei pra ela que eu não trouxe o meu caderninho, mas no meu caderninho eu ponho o nome das convidadas. E tem um caderno, uma folha, onde eu coloquei o nome de várias convidadas. E algumas, que nem eu falei pra ela, aceitaram e outras, né, declinaram. Ela no começo, ela assim, pastor, eu vou orar. Não, porque aí foi 3 dias. Aí eu falei assim, 3 dias você me chamou. Eu falei, ai Deus, você é engraçado, né? Você tá me trollando, né, Deus? Não.
Aí eu falei assim, pastora, eu vou orar. Aí eu pensei, né? Nem falei pro diabo não escutar, né? Cidinha, bem-vinda, Cidinha. Bem-vinda. E Vanderlei Lopes. Lopes. Meu tio. Oi, tio. Aí eu falei assim, aí eu pensei, falei, não vou falar, vou pensar para o diabo não escutar, porque ele não é onisciente, né? Aí eu falei assim, eu não vou falar nada. Se ela falar, tocar no assunto de novo, aí eu vou. Aí daqui 2 dias ela, e aí, já orou? Eu, pastora, tudo bem? Tá bem? Mas é o que você falou, pastora. Se a gente alcança uma pessoa com o nosso testemunho... Ai, de novo a ligação dos robozinhos. Pera aí, gente. Se você alcançar uma pessoa, já é, né? A Bíblia fala que o céu faz festa com um que se arrepende. Sim. Eu lembro que teve uns encontros aí pra trás que a entrevistada não pôde estar. E naquele dia o inferno buzinou no meu ouvido, sabe? Por que você tá fazendo isso? Ai, tem pouca visualização. O pessoal não tá interessado. Por que você tá fazendo isso? Pra quê, né? E nesse dia foi o dia que eu preguei, eu ministrei uma palavra que estava ardendo no meu coração há alguns dias, sobre Josafá, né? Louvar no meio da guerra. Uhum. E foi o dia que a Linda, ela segue a gente também, a Simone. Ela vem com o Link Oliveira. Ela foi muito tocada e ela compartilhou na live que ela foi muito tocada, que foi tremendo, que ela precisava daquela palavra. Eu tenho acompanhado ela todo semanalmente, a gente, oi, como é que você tá? Tenho orado por ela, virou uma muito querida, né? Porque ela foi instrumento do Espírito Santo para me mostrar, olha, tá vendo? Você alcançou uma, você está fazendo a diferença. E dentre outros testemunhos, a Neiva também numa live, ela também no privado falou de como foi bênção para a vida dela. Mas nesse dia da Simone me impactou tanto que eu terminei a live, gente, eu fui com a cara no chão e chorei. E dei glória, e chorei, e dei glória. Não saía mais nada da minha boca, a não ser glória, Deus seja louvado e choro. E eu agradeci muito ao Senhor por ser instrumento da glória. Gente, eu não sou perfeita, eu tenho minhas limitações. Somos humanos. Mas não tem nada que pague você ser um instrumento da glória de Deus. Você alcançar uma pessoa, porque Deus, ele não pode vir aqui te abraçar, mas ele manda pessoas que se transformam no braço dele. Sim. E não tem preço você ser instrumento da glória de Deus para alcançar. Por isso as lives vão continuar enquanto o Senhor permitir, enquanto ele mandar. Eu falo, a gente faz, né, a nossa parte. E aí Deus, ele vai dando jeito de chegar em quem tem que chegar. Exatamente. E já chegou lá, foi para Portugal, já 2 pessoas queridas lá de Portugal assistiram a live e foram abençoadas, né? Outra que está indo para missões no mundo muçulmano também foi alcançada. Não que ela não estivesse fazendo a obra, mas a palavra, o testemunho, sabe? Dá aquele up. E a gente precisa. Quem tá me seguindo sabe, mas sempre eu tenho ouvido muito a Joyce Meyer. Ela virou minha amiga, minha chegada. Aí eu e a Shirley, a gente tem ouvido e às vezes a gente compartilha as mensagens. E chegaram para ela assim, Joyce, você pretende se aposentar? Ela, como é que se aposenta de fazer a vontade de Deus? Não tem como. Bora fazer, enquanto eu tiver fôlego eu vou fazer. E é a mesma coisa comigo, enquanto eu tiver fôlego de vida eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. E o meu histórico de vida é trabalhar com mulheres. Até os meninos lá em casa, eles reclamam. Por que não tem o café com os príncipes? Porque, na verdade, eles não querem um bate-papo. Eles querem o café. Eles querem o café, eles querem a mesa. Aí eu já falei pra eles, vocês têm que orar para Deus levantar um homem de Deus, um homem sério, para ensinar vocês a ser príncipe. O meu chamado é ensinar a mulher a ser princesa. Então, o meu chamado é com a mulher, vai orando para Deus levantar um obreiro, um servo de Deus com esse chamado
de ensinar os jovens, os homens da igreja a se comportarem como príncipes de Deus. Porque tem muita gente na igreja que não se comporta como príncipe e princesa. Sim. Né? São filhos do rei, mas estão se comportando muito igual ao mundo. Né? É a Oi, Sandra, Sandra, bem-vinda. minha madrinha de casamento, linda. Linda, a Neiva voltou aqui. Então, tem muita gente não se comportando, né? Agora em Morro Agudo, semana que vem eu vou estar indo para lá, dia 16 eu vou estar ministrando no culto de princesas. É a única igreja que eu já ministrei os 4 temas. São 5 temas, a gente ia ministrar o novo esse ano, mas a pastora Shirley achou por bem a gente voltar ao primeiro, porque tem muita mulher nova no ministério, muita gente que não passou pelo o primeiro. Então, nós vamos fazer o primeiro, né? A princesa nascidas para fazer diferença. E, então, nós vamos fazer esse encontro lá em Morro Agudo. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu sei que vai ser bênção na vida daquela mulherada. Vai. E o Senhor vai abençoando, vai tratando, vai lidando, porque tem muita mulher que se perdeu no caminho e não está agindo como princesa e nem sabe que pode agir como princesa. Tem muitas mulheres que tiveram seus sonhos engavetados, o sonho do casamento, Sim. o sonho da gravidez, o sonho, né, da maternidade e até mesmo, não que o casamento seja o símbolo de felicidade, gente, tem gente que foi chamado para ficar solteira e vai ficar uma solteira de bem com a vida, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vai te dar as condições de você ser uma princesa, ter alegria naquilo que você está vivendo. É esse o propósito do culto com princesas. E em nome de Jesus, semana que vem estou indo para lá. Vai ser bem. Aí tem as caixinhas missionárias, vocês sejam atentos aí nas minhas postagens, vê aí que você pode orar ou ajudar. Em nome de Jesus, semana que vem, partiu Morro Agudo, passar uma semana lá e vai ser bem. Vai ser bem, isso sim. E é isso aí. Deus é lindo, Maravilhoso. Ele cuida de todos os detalhes. Tudo, gente. Não tem nada que fuja do controle do Senhor. Eu tô só vendo aqui, ó. A Andréia aqui. Ah lá, ó, tímida. Eu sou, gente, é verdade. Eu sei que eu falo mais do que o homem. Mas o Senhor usa, né? Perdão, queridos. Eu sei que essa palavra que você ministrou hoje, o seu testemunho, vai edificar a vida de muitas mulheres. Amém. Agora, você tinha um negócio para falar do sonho da Tâmara, eu quero que você fale para encerrar aqui. Então, o sonho representando o sonho da maternidade, né? O sonho de ser mãe que eu tinha antes mesmo. Minhas bonecas tinham certidão de nascimento. Eu fazia a mão, copiava, tinha um sonho de ser mãe. Então eu trouxe o sonho para representar o sonho da maternidade. Gente, tá lindinho aqui, ó. Ai. Fazer vontade para vocês. Olha que lindo. E a Tâmara, que eu trouxe a Tâmara representando a cura. Aleluia. Porque geralmente no Ano Novo Judaico a gente usa a tâmara. E lá tinha tâmara. E eu comi a tâmara no dia da minha cura. Glória a Deus. Então, e assim, foi assim meio... Eu olhei... não foi proposital. Porque eu olhei, eu tava arrumando as tâmaras e eu falei, nossa, eu comi tâmara no dia da minha... Hoje, na minha cura, eu falei, eu vou pôr na mesa. Aleluia. Aí eu fui na padaria, eu ia comprar Carolina de docinho. Aí eu cheguei lá, não tinha Carolina. A única coisa doce que tinha na padaria era sonho. Aí eu falei, me dá o sonho. Aí eu vim pensando, eu falei, gente, pera. Não, tô falando pra vocês. Deus cuida dos detalhes. Detalhe. O sonho da maternidade. Vai ser um símbolo. Sonho simbolizando os sonhos e a tâmara simbolizando a cura. E assim, gente, creia, sabe? Somente confia e acredita e entrega pro Senhor, né, pastora? Aquilo que é de Deus, os seus sonhos alinhados ao projeto de Deus, eles vão se realizar.
no tempo certo. No tempo certo. Determinado. A minha oração pelos meus filhos é sempre assim. Eu sempre oro nesse sentido que você falou agora. Senhor, que os sonhos deles sejam os seus propósitos. Aleluia. Que os seus propósitos sejam os sonhos deles. Aleluia. Porque se os seus propósitos forem os sonhos deles, eles não vão se frustrar, Não, porque vai acontecer. vai. Não sei como, não sei quando, que eu falar, ai Deus, aí é com você, porque né, eu sou limitada. A gente Mas, vê até onde a gente consegue. a gente faz a nossa parte e entrega, porque realmente é o que eu falei todo esse processo, sabe? Tudo que não há nada que eu possa fazer para mudar tudo o que aconteceu, né? E as coisas boas e as coisas ruins. Então, assim, eu tenho que acreditar que naquilo que aconteceu de ruim tem um propósito para me aprender. Porque, assim, né, na questão do aborto, por exemplo, eu fui cuidada pelo meu filho. Meu filho, o Isaac, mostrou uma sensibilidade, assim. Ai, que lindo, gente. Que é a coisa mais lindo. linda, sabe? Muito lindo. Cuidando de mim. Eu lembro que muito ele bom. veio, pôs umas pulseirinhas no meu braço, que eu tava chorando na cama, né? Ele pôs umas pulseirinhas no meu braço e falou, olha, mamãe, pra você ficar bonita. E fechou a porta e falou, papai, eu vou fechar a porta e apagar a luz, porque a mamãe tá com dor de cabeça. E assim, são detalhes assim que você vê, né? O cuidado de Deus através das pessoas, que você falou. Deus, ele não pode vir. Não, mas ele se ele usa... quiser, às vezes ele aparece pra gente no sonho, né? Ele mostra. Mas por vezes ele usa pessoas. Ele usa pessoas, né? Ai, que você seja usada. Em nome de Jesus. Sabe, acorda assim, Senhor. Quem eu vou abençoar hoje? Quem eu vou ser seu instrumento hoje? É porque a gente sempre espera que Deus levante alguém pra nos abençoar. E glória a Deus. Mas sabe que essa semana eu comecei a relembrar, né? Relembrar toda a história, até pra contar tudo, né? E aí eu fiquei pensando, como a gente esquece, né? Das bênçãos. A gente esquece muito mais rápido das bênçãos do que das lutas. É verdade. Né? Às vezes as lutas a gente fica, ai, por que aconteceu isso? Ai, por que tinha que ser assim? Ai, por que Deus? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E aí as coisas boas a gente... Claro que se a gente parar pra pensar, a gente lembra. Mas a gente acaba esquecendo com muita mais facilidade. E a palavra diz, traz à memória aquilo que me dá esperança. E realmente, né? E no meio da luta é a melhor coisa a fazer é trazer à memória o que te dá esperança. As coisas boas, porque né? o mesmo Deus que agiu continua agindo pra continuar e continuará e agirá. Ele é ontem, hoje, eternamente. Exatamente. E é isso. Gente, muito feliz. Eu vou encerrando aqui. Antes eu quero orar por vocês e declarar a bênção sobre a vida de vocês. Que assistiram, que assistirão, em nome de Jesus. Eu declaro desengavetamento de sonhos, em nome de Jesus. Eu declaro a manifestação da cura, em nome de Jesus. Eu declaro que toda essa atmosfera gostosa que nós estamos tendo aqui, da presença de Deus pelo testemunho da Andréia, chegue aos corações de quem ouvir esta live, de quem está ouvindo, em nome de Jesus, dando um renovo, um acender de esperança, uma convicção de que o Senhor, que aquele que começou a boa obra, é fiel para concluí-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, lindos. Depois eu comento aí os comentários de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Foi um prazer, Andréia. Obrigada, foi pastora. Muito gostoso. Deus abençoe. Beijo. Vou comer Vamos sonho. comer agora. Vamos tomar um café.